novidades, a Olímpicos me convidou para vir até São Paulo para conhecer o seu novo lançamento. Eu estou falando deste cara aqui, este é o Corre Pace. É o tênis mais tecnológico que a marca brasileira já produziu. Aqui dentro você vai encontrar os melhores materiais e os melhores processos para construir um tênis que visa o público de altíssima performance. Para esse lançamento, a Olímpicos trouxe 3 lendas do esporte brasileiro: Maria Zeferina Baldaia, Ronaldo da Costa e Vanderlei Cordeiro de Lima, falando especificamente sobre performance para apresentar o seu tênis mais performático. O Corre Pace, ele não é um super shoe, ele é um hiper shoe. É aquela categoria de tênis extremamente exclusivo que atende aos corredores mais rápidos. Aqui dentro a gente tem um fibra industrializado num processo extremamente tecnológico. Se você quer saber um pouco mais sobre o Corre Pace, vou te contar tudo a partir de agora. Então nós começamos com uma injeção de PEBA, 1 para 1, material rígido, compacto, tá? 100% PEBA. Esse material é inserido num autoclave, onde eu retiro o oxigênio, coloco nitrogênio em alta pressão e temperatura. Lá dentro eu consigo uma expansão de em torno de 220%. Quando a expansão é finalizada, essa peça se transforma nesta peça aqui. Após a retirada dessa peça, a gente vai partir para o processo de usinagem, ou seja, a gente vai esculpir a sola. Para um par do Pace, são necessários 4 blocos dessa peça. Então eu vou fazer a usinagem de cada peça isoladamente. Então um bloco, a peça superior, outro bloco, a peça inferior, e assim o par como um todo. Toda a sobra da usinagem é sim reaproveitada na Ásia para a fabricação de outros solados. Neste processo, esse material não retorna, mas 100% desse material é reaproveitado para a fabricação de solados menos primes da linha do fabricante. A entressola ela chega para cá já montada. Ela chega para cá dessa maneira, em partes, e ela é toda montada no Brasil. Esse processo então de esculpir, que começa com robô e termina manual, é tudo feito Tudo feito fora. O processo de fabricação da placa, a mesma coisa. A mesma coisa, a placa chega pronta dessa maneira para nós. Ali no outro balcão nós temos a explicação da montagem passo a passo, mas ela chega dessa maneira, já finalizada, toda acabada, pronta para ser montada na solada. Boa, manos, que louco, né, cara? Pensar que essa é uma placa de PIBA extremamente rígida, né, antes do processo de expansão. Normalmente o que acontece nesses processos de expansão, a gente tinha a entressola em miniatura, e ela já vai em miniatura no formato de entressola para dentro da autoclave, onde ela recebe uma injeção de nitrogênio, e essa expansão acontece, você tem a entressola final. No caso aqui do processo do Pace, a placa inteira vai para dentro da autoclave, não é uma miniatura de entressola, é a placa toda. E o que sai da placa é o PIBA expandido. Você está vendo aqui, tem uma película protetora na parte de fora, mas por dentro ele tem essa consistência que você está vendo aqui, ó. Depois da placa pronta, né, como o Kart falou, cada placa dessa faz metade de uma entressola, então são 4 placas para se construir um par de tênis, e aí o robô faz a finalização dessa moldagem, né, esculpindo a entressola, e o final desse processo é feito manualmente, lixando isso aí pelas mãos, um trabalho quase artesanal. Por isso que o tênis vai ser um tênis mais caro, e chega porque ele tem um processo muito caro, tem os materiais muito caros também, certo? O solado aqui do Corre Pace também traz novidades. Ele tem 1,5 milímetros de um PU termofixo, que é um novo material de proteção, um novo material, um novo polímero que a Olímpicos traz aqui.
ele tem também uma nova geometria, diferente do que a gente vê no Supra, no Super Tênis da marca. A opção em fazer uma cobertura bastante completa aqui na parte de baixo, no final do processo eu não transformo o tênis num tênis pesado. 140 gramas no modelo 40, significa que ele vai chegar aí no 42 na casa de 170 gramas. Eu acho que está bem abaixo do que a gente tem no mercado. Esse peso está muito conectado ao material de entressola, que é extremamente aerado porque não passa por processo de compressão. Quando você tem o processo small to large, você tem o mini solado sendo expandido dentro da autoclave. Depois que esse processo acaba, você tem que colocar esse solado expandido, fazer a compressão para que ele termine, né, de se moldar e você tenha algo que é reduzido em escala, né, todas as entressolas com o mesmo shape, a mesma geometria. E essa compressão, no final das contas, ela acaba por diminuir essas propriedades reativas do tênis. Então, neste processo que não há compressão, você tem uma entressola extremamente aerada, e por ela ser mais aerada, ela é mais leve e também mais reativa. Certo? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Aqui embaixo nos comentários, se você gostou, se você vai comprar, qual que é a tua ideia, eu quero saber. Salve aí, corredores. Bom, esse lançamento aconteceu na terça-feira. Hoje é domingo e eu esperei essa semana passar, não postei nada sobre esse lançamento. Postei só alguns stories no dia porque eu queria primeiro fazer uma avaliação prévia de como esse lançamento ia impactar o mundo da corrida, né? A gente sabe que toda vez que tem um lançamento de tênis, todos os influenciadores, jornalistas, mídia, etc., todo mundo é convidado para os eventos e normalmente os conteúdos que são criados por todos são basicamente iguais. Por quê? Porque todos assistiram a mesma apresentação e tentam trazer para vocês de forma mais fidedigna o que foi passado nessa apresentação. Muitas vezes são pagos para isso também e normalmente quando você recebe para falar alguma coisa, você acaba falando o que a marca pede para você falar. No final das contas, a minha maior preocupação não era em trazer um conteúdo para vocês que fosse diferente dos outros, mas um conteúdo que trouxesse um pouco do impacto desse lançamento na semana. E eu escutei muita gente, cara, depois desse lançamento que rolou lá em São Paulo, muita gente me dando opiniões, falando o que eles acharam desse lançamento, né? E a opinião que eu mais escutei foi: Gustavo, eu não pago R$2.000 no Olímpicos. Essa foi a coisa que eu mais escutei. Então, eu decidi gravar esse final desse vídeo aqui, primeiro para que ele seja diferente de tudo que você já viu sobre esse tênis, né? E segundo, para me posicionar em relação a esse tipo de opinião. A Olímpicos, há 5, 6 anos atrás, era uma marca de segunda linha. Se você me perguntasse, dá para eu comprar um tênis da Olímpicos? Eu ia te falar, não dá. Eles são calçados ruins, que não são confortáveis, tinham vários problemas de ajuste, de amortecimento. O que a Olímpicos fez nos últimos 5, 6 anos é algo assim inimaginável. Primeiro, conseguiu produzir em escala, ano após ano, calçados melhores do que os seus modelos do ano anterior. O Corre 2, o Corre 3, o Corre 4 são sucessos, né? Foram sucessos desse mercado. Além disso, a Olímpicos implementou a linha de alta performance com grafeno e com Supra, que no ano passado o Supra 2 entrou no meu top 10, é um tênis magnífico, muito bom, e sempre abaixo, né, do nível de preço dos seus concorrentes. O que a Olímpicos consegue fazer, graças ao seu laboratório de desenvolvimento de produto, é desenvolver produtos de alta performance com um preço mais baixo, por seus processos, mas não nunca economizando em materiais. Desde o Supra 1 a gente já tem uma entressola totalmente em PIBA, desde do Corre 2 a gente tem um tênis que é feito nos melhores materiais possíveis. Ano passado a Olímpicos lançou o Corre Turbo, que é um tênis muito competente, feito em TPE, que é muito bom. Boa. E o que faltava para a Olímpicos nesse processo, né, de crescimento? Crescimento rumo, além de ser a líder de mercado por conta do preço e da qualidade, ter produtos de alta performance. Então a gente viu o Supra, que já era um produto de alta performance, mas faltava para as linhas da Olímpicos o Hypershoe. E o Corre Pace é justamente isso, o Hypershoe. E o que ela faz para atingir o seu Hypershoe, que eu acho que é o mais legal dessa história toda? Ela não vai atrás de um material que ninguém nunca usou, ela não vai atrás de inventar moda ou fazer algo que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Ela investe no processo.
E o processo de fabricação dessa entressola é um processo muito inteligente e que a gente poucas vezes viu no mercado de tênis mundial. Eles pegam um material que é notoriamente muito bom, que é o PIBA, só que ao invés de fazer esse material passar por um processo de compressão, o que faz com que ele perca as suas propriedades reativas, ela esculpe a entressola de forma manual para evitar essa compressão e deixar o tênis muito aerado. O resultado disso é um hiper tênis, né? E aí na casa dos hiper tênis eu coloco para vocês o Matt Speed Ray, eu coloco o Cloudboom Strike LS e eu coloco também o Adidas Evo Pro 2. São os hiper tênis que a gente tem no mercado. E agora a gente tem o Corre Pace. Ela produz um tênis que é muito leve, 140 gramas no número 40 e cerca de 160 e poucos gramas no 42, muito leve, com o melhor material de entressola do mundo, mas com um processo de produção dessa entressola inovador, que pouca gente pensou em fazer. Então isso mostra que, além de ter qualidade, preço, a Olímpicos tem um direcionamento em melhorar, em crescer, em desenvolver, em fazer produtos de alta performance. Então eu fico muito chateado quando eu vejo esse tipo de comentário: eu não vou gastar 2 pau no Olímpicos. Então eu vou te dizer um negócio, cara. Se você não gastar 2 pau no Olímpicos e gastar 2 pau num Super Shoe qualquer de marca, de qualquer marca, ele não vai ter essa tecnologia de desenvolvimento de entressola que a Olímpicos está trazendo no Corre Pace. E aí o problema é seu se você não quer gastar. Azar seu. Porque este tênis, apesar de ser um hiper shoe, e normalmente os hiper shoes você já sabe, ele é um tênis que dura menos, em termos de reatividade, de resposta de energia, ele vai ser muito maior do que um calçado que normalmente passa por compressão, que é o caso de todos os super shoes que você vê no mercado. Eu estou muito feliz com o que a Olímpicos fez, e eu acho muito legal porque mostra que a indústria brasileira, além de trazer qualidade e preço, agora está trazendo altíssima tecnologia. E eu fico chateado quando eu vejo esse tipo de preconceito, entendeu? Mas eu queria me posicionar, essa é a minha opinião. Eu acho que a Olímpicos está no caminho certo. Quando você investe em tecnologia e traz algo que é muito à frente do que seus concorrentes estão trazendo, isso embasa também a produção de base da marca. Então, cara, se você está tão conectado, tão ligado na produção de alta performance, isso quer dizer que você nunca vai fazer um produto de péssima qualidade ou de qualidade medíocre, mesmo nos calçados de entrada. Então, vocês tinham que estar felizes com isso, tinham que estar enaltecendo a indústria brasileira, tinha que dar parabéns e bater palma, em vez de criar essa polêmica besta e preconceituosa de jamais pagaria 2 pau no Olímpicos. Você é bobo, você fala isso. Boa, é isso. Essa foi a minha opinião sobre o evento. Espero ter trazido uma visão diferente do resto, que eu acho que esse é o grande desafio hoje no universo da corrida, é fazer algo diferente do que os outros fazem, né? A gente se vê quarta-feira. Abraço pra você, até lá, tchau.